Meu amado, seja forte e corajoso, porque é você que irá povoar a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados entregar a eles. Seja forte e corajoso, não tenha medo e não se assuste diante deles, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você vá. Neste trecho, o Senhor está falando com Josué, que acabara de assumir a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Josué estava apreensivo e precisava de força para enfrentar as batalhas que estavam por vir. A história nos ensina que a força de Josué vinha de sua confiança em Deus, que nunca o abandonou. Hoje, em nossas vidas, também podemos encontrar força em Deus para enfrentar as nossas batalhas. Ele está ao nosso lado, nos dando coragem e ajudando a superar os desafios. Quando nos sentimos fracos, podemos nos voltar para Ele e nos lembrar de que Ele é poderoso e está sempre pronto para nos ajudar. Então, meu amado, seja forte e corajoso. Não tenha medo e não se assuste diante das dificuldades. Confie em Deus e siga em frente, pois Ele está com você onde quer que você vá. O tema da justiça é central na Bíblia, presente desde os primórdios do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Na cultura hebraica, a justiça, mishpat, era vista como uma expressão do caráter de Deus, uma forma de equilíbrio social e restauração das relações. O termo grego para justiça, dikaiosune, implica retidão, justiça e equidade. A justiça é uma preocupação constante de Deus, desde a história de Abraão até a vida de Jesus. No Antigo Testamento, a justiça é frequentemente associada à equidade e ao cuidado com os vulneráveis. O livro de Provérbios, por exemplo, afirma: aqueles que defendem a causa dos oprimidos e dão direito aos pobres, Deus lhes dará vida. Provérbios 22, 23. No Novo Testamento, Jesus não apenas afirma a importância da justiça, mas a encarna. Ele defende os oprimidos, cuida dos doentes e inclui os excluídos. A justiça é também um tema importante na teologia paulina. Em sua carta aos Gálatas, Paulo escreve: toda a lei é cumprida em uma só palavra, que é a seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Portanto, o tema da justiça não é apenas uma questão de obediência à lei, mas também de amor e compaixão. A justiça é uma expressão prática do amor de Deus pelo mundo e uma forma de construir comunidades caracterizadas pela equidade e pela restauração. Amados, encorajo-vos a mergulhar em estudos mais profundos da Palavra de Deus, pois nele encontraremos sabedoria e discernimento para a nossa jornada espiritual. Reflita sobre como as verdades bíblicas se aplicam à sua vida diária, permitindo que elas moldem sua perspectiva e ações. Seja prático na aplicação dessas verdades, promovendo o crescimento espiritual e uma vida mais significativa e impactante. A Bíblia nos oferece princípios espirituais essenciais, como o amor ao próximo, a bondade e a humildade. Jesus, em Mateus 22, 37 e 40, reúne esses princípios no mandamento do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor deve ser a base de nossas ações e atitudes. Outro princípio fundamental é a bondade, exemplificada em Romanos 2,4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade de Deus é um incentivo para o arrependimento e para a busca de uma vida mais santa. A humildade é outro princípio-chave. Filipenses 2, 3, 4 diz: nada façais por contenda ou por vaidade, mas com humildade, avaliando uns aos outros como melhores do que vós mesmos. A humildade nos ajuda a ver o outro como superior a nós mesmos, promovendo a harmonia e a paz. Estes princípios podem ser aplicados no cotidiano, como por exemplo, nos relacionamentos interpessoais.
Um testemunho disso é a história de uma mulher que, após adotar esses princípios, conseguiu superar problemas com vizinhos e amigos, melhorando suas relações e encontrando paz interior. Portanto, a Bíblia nos oferece princípios espirituais que, quando aplicados na vida cotidiana, podem trazer transformação e paz. É importante que busquemos compreender e viver esses princípios, como o amor, a bondade e a humildade, para que possamos experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. Você sabe o que é aquele sentimento de alcançar uma meta que parecia impossível? E se eu disser que essa sensação não tem preço? Isso aconteceu comigo quando tentei completar minha primeira maratona. Os meses de treinamento foram exaustivos, mas sempre tinha uma coisa que me mantinha em foco: a satisfação de cruzar a linha de chegada. Finalmente, o dia chegou. Eu estava em uma multidão de corredores ansiosos, todos com o mesmo objetivo: chegar ao fim. A prova foi dura, mas eu não desisti. Aos poucos, os quilômetros passavam e eu sentia a minha determinação crescendo. Mas chegou um ponto em que eu quase desisti. Meus pés estavam doendo, a minha respiração estava pesada e eu estava completamente exausto. Foi nesse momento que eu percebi que minha luta não era só contra os quilômetros, mas também contra minha própria mente. Foi aí que eu decidi. Eu não ia deixar meu próprio medo me impedir de alcançar meu objetivo. Eu me concentrei na minha respiração, na minha corrida e na minha força interior. E finalmente eu cruzei a linha de chegada. Essa experiência me ensinou que às vezes a única coisa que nos impede de alcançar o sucesso é nosso próprio medo. Então, qual é a sua maratona? Qual é o seu objetivo que parece impossível? Talvez seja a hora de enfrentar seus medos e descobrir que você é mais forte do que pensa. Explorando a verdade bíblica. Gênesis 1, 26, 27. A passagem de Gênesis 1, 26, 27 revela a criação da humanidade por Deus. O texto original hebraico afirma: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. A repetição de nossa imagem e nossa semelhança enfatiza a natureza divina do homem. Em diferentes traduções, esse sentimento é mantido, mas a ênfase varia, como em na nossa semelhança, NVI, e conforme a nossa própria forma, TLA. Essa ideia de ser feito à imagem de Deus é reforçada em outras passagens, como em 1 Coríntios 11, 7 e Colossenses 3, 10, que falam sobre a renovação dessa imagem através de Cristo. Isso nos lembra que, apesar dos nossos erros e falhas, somos seres criados com um propósito divino. Praticamente falando, isso nos inspira a ver a dignidade e o valor em cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias. Teologicamente, isso nos lembra que somos criados para refletir e glorificar a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios. Portanto, a passagem de Gênesis 1, 26, 27 nos oferece uma verdade bíblica profunda e rica, que não apenas nos conecta com o nosso Criador, mas também nos desafia a viver de acordo com a nossa natureza divina. Ao refletir sobre o desenvolvimento de princípios teológicos, é crucial destacar as verdades eternas que se encontram na Palavra de Deus. A doutrina da santidade de Deus, por exemplo, é um fundamento inabalável que permeia toda a Bíblia. Deus é santo e, portanto, exige santidade de seu povo. Esse princípio se manifesta na vida dos patriarcas bíblicos, como Abraão, que foi chamado a ser um exemplo de fé e santidade. A progressão dessa verdade pode ser observada na vida de Israel, que recebeu as leis de Deus no Monte Sinai, com o propósito de viver em santidade. O cumprimento das leis, entretanto, revelou a incapacidade humana de alcançar a santidade perfeita de Deus. Isso nos leva à próxima doutrina central, a necessidade de um Salvador.
A encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos revela a graça e a verdade de Deus. Jesus, como homem, viveu uma vida sem pecado, cumprindo a lei de Deus e manifestando a santidade perfeita de Deus. Sua morte e ressurreição nos trazem a possibilidade de sermos santificados e reconciliados com Deus. O atributo divino da santidade, portanto, é central para a nossa compreensão de Deus e de nós mesmos. Nossa incapacidade de alcançar a santidade perfeita nos leva a depender de Deus através de Jesus Cristo para nos tornarmos santos. Isso não é apenas um tema teológico abstrato, mas tem implicações práticas significativas para a nossa vida diária. Ser santos significa viver de uma maneira que honre a Deus, conforme suas leis e seus princípios. Isso envolve lutar contra o pecado, cultivar virtudes cristãs e buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Ao viver dessa maneira, refletimos a santidade de Deus e testemunhamos sua presença no mundo. Em resumo, o desenvolvimento de princípios teológicos é uma jornada que nos leva a explorar as verdades eternas da Palavra de Deus, a conectar essas verdades com as doutrinas centrais da fé cristã e a buscar aplicá-las de maneira prática em nossa vida diária. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda de Deus e de nós mesmos e nos capacita a viver de uma maneira que honre a Deus e testemunhe sua santidade ao mundo. O desenvolvimento de aplicações contemporâneo enfrenta desafios como a necessidade de atender à crescente demanda por aplicações móveis, a integração de tecnologias emergentes como inteligência artificial e realidade virtual e a garantia de segurança e privacidade. Práticas como o desenvolvimento ágil e a arquitetura de microserviços estão sendo adotadas para lidar com esses desafios. Aplicativos como o Uber e o Netflix utilizam essas práticas para fornecer soluções escaláveis e confiáveis. Um exemplo interessante é o do banco digital Nubank, que utilizou uma abordagem de desenvolvimento ágil e uma arquitetura de microserviços para criar uma plataforma rápida e confiável para seus clientes. Isso permitiu que a empresa crescesse rapidamente, expandindo-se para novos mercados e adicionando novos produtos e serviços. A Bíblia nos ensina a serem ousados e criativos em tudo o que fazemos. Êxodo 31:1-6. Isso é especialmente relevante no desenvolvimento de aplicações, onde a inovação e a criatividade são fundamentais para criar soluções eficazes e sustentáveis. No entanto, também é importante lembrar que o desenvolvimento de aplicações não deve ser realizado em detrimento da ética ou da responsabilidade social. A Bíblia nos instrui a agir com justiça e bondade, Miqueias 6:8, e isso deve ser refletido em todas as fases do processo de desenvolvimento de aplicações. Em conclusão, o desenvolvimento de aplicações contemporâneo apresenta desafios significativos, mas também oferece oportunidades para inovação e criatividade. Ao adotar práticas como o desenvolvimento ágil e a arquitetura de microserviços, e ao se inspirar em exemplos como o Nubank, podemos criar soluções eficazes e sustentáveis que refletem os valores bíblicos de ousadia, criatividade, justiça e bondade. De acordo com a doutrina cristã, a salvação é um processo que começa com a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e é mantida pela fé e obediência ao Evangelho. Essa perspectiva doutrinária é central para a compreensão do plano de redenção de Deus para a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz é visto como a forma pela qual Deus oferece a salvação e a reconciliação com Ele. Essa compreensão do plano de redenção tem implicações importantes para a Igreja. A Igreja é vista como o corpo de Cristo na terra e é chamada a continuar a obra de Cristo de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. A Igreja também é chamada a ser um lugar de comunhão e apoio mútuo,
onde os crentes podem se fortalecer e crescer em sua fé. Pensando no futuro, é importante que a igreja continue a se concentrar na missão de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. A igreja também deve buscar formas de se adaptar aos desafios e oportunidades do mundo em mudança, para que possa continuar a ser relevante e eficaz em sua missão. Em termos práticos, a compreensão do plano de redenção e do papel da igreja na salvação deve levar os crentes a uma vida de obediência e serviço a Deus e aos outros. Isso pode incluir o compartilhamento do Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem, ajudando os necessitados e buscando a justiça e a paz em nosso mundo. Em resumo, a compreensão do plano de redenção e do papel da igreja na salvação é central para a fé cristã. A igreja é chamada a continuar a obra de Cristo, de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos, e deve buscar formas de se adaptar ao mundo em mudança para continuar a ser relevante e eficaz em sua missão. Os crentes devem buscar viver uma vida de obediência e serviço a Deus e aos outros, como forma de honrar a Deus e avançar na missão da igreja. Exercícios espirituais. Reserve um tempo diário para meditação e reflexão pessoal. Busque uma posição confortável. Feche os olhos e respire fundo. Concentre-se em seu corpo e consciência. Use a oração ou a contemplação para se conectar com sua espiritualidade. Aplicações em família. Aprenda a praticar a gratidão em família. Todos os dias, antes do jantar, cada membro da família pode compartilhar uma coisa pela qual esteja agradecido. Isso ajudará a promover uma atmosfera de amor e apreço. Desafios no trabalho. Quando se sentir estressado ou sobrecarregado no trabalho, faça uma pausa e pratique uma técnica de relaxamento, como a respiração profunda. Concentre-se em sua respiração e tente deixar de lado as preocupações. Isso o ajudará a se concentrar e a lidar com os desafios de uma maneira mais eficaz. Relacionamentos. Escute ativamente quando estiver em uma conversa com alguém. Isso demonstra respeito e interesse e ajuda a fortalecer a ligação entre você e a outra pessoa. Tente evitar interrupções e deixe a pessoa se expressar completamente antes de responder. Orientação de oração. A oração pode ser uma ferramenta poderosa para se conectar com sua espiritualidade. Reserve um tempo todos os dias para se conectar com sua fé e para expressar sua gratidão, pedir orientação ou simplesmente para se conectar com o divino. Lembre-se de que a espiritualidade é uma jornada pessoal e que cada um encontra sua própria maneira de se conectar com sua fé. Seja aberto para explorar diferentes práticas espirituais e para descobrir o que funciona melhor para você. Resumindo as principais lições, percebi a importância de cuidar da saúde mental, estabelecendo metas realistas e praticando técnicas de relaxamento como a meditação. A prática da gratidão também foi fundamental para melhorar minha perspectiva sobre a vida. Em termos práticos, posso estabelecer uma rotina diária de meditação, manter um diário de gratidão, anotando pelo menos 3 coisas pelas quais estou grato todos os dias, praticar a respiração profunda sempre que sentir ansiedade, buscar atividades que me proporcionem prazer e desconexão, como caminhadas na natureza. Meus objetivos são melhorar minha qualidade de sono, reduzir meu nível de ansiedade, desenvolver uma perspectiva mais positiva sobre a vida. Para implementar essas mudanças de hábito, posso começar por meditar 5 minutos por dia, aumentando gradualmente o tempo à medida que me sinto mais confortável. Também posso programar lembretes para fazer minhas anotações de gratidão e para praticar a respiração profunda ao longo do dia. Finalmente, posso agendar atividades de lazer semanalmente para me manter comprometido com o meu bem-estar. Queridos irmãos e irmãs, agora é o momento de nos reunir em oração e entregarmos nossas vidas a Deus.
Agradeçamos por todas as bênçãos que recebemos e peçamos por sua orientação e proteção. Não tenhamos medo de nos entregar completamente a Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto para nos ajudar e nos guiar. Confiemos em sua sabedoria e sua bondade e permitamos que Ele transforme nossas vidas. Em seguida, comprometamo-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Sejamos fiéis em nossa fé, amando aos nossos vizinhos e buscando sempre o bem maior. Sejamos luz do mundo e sal da terra, mostrando o amor de Deus para todos. Finalmente, recebamos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Que Ele nos fortaleça, nos guie e nos proteja, agora e para sempre. In Jesus' name, Amen.